Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, a gente dá seguimento a esse discurso, a todas essas discussões filosóficas que nós temos em relação ao conhecimento, essa busca pelo conhecimento. Agora nós precisamos conversar a respeito de um filósofo que ele trouxe contribuições extremamente relevantes em relação ao racionalismo ou ao inatismo, como queiram chamar, René Descartes. Descartes, que trouxe para nós um pensamento que ficou clássico no nosso meio social, ele que nos falou a seguinte frase: penso, logo existo. O que essa frase tem de relevante para nós? Como que ela pode nos auxiliar nessa compreensão do racionalismo? É exatamente isso que a gente vai tentar fazer agora. Entender o significado que está por trás dessa frase e que se faz presente no contexto do racionalismo. Bom, inicialmente, nós falamos que o conhecimento ele era estruturado em algo mais empírico, então ele era estruturado nas experiências, principalmente naquele período marcado pela presença do Aristóteles. Então, se eu quisesse ter conhecimento, eu necessariamente precisaria passar pelo empirismo. Caso contrário, meu conhecimento ele não seria um conhecimento bem fundamentado, ele não seria um conhecimento de fato organizado e seguro. Bom, nós já falamos também a respeito do método experimental, esse método que vem nos mostrar que não dá mais para ficarmos só no empirismo, nós temos que trazer informações novas, e com o racionalismo não é diferente, o inatismo também não é diferente. O que o Descartes ele traz para nós? Lembrando que nós estamos trabalhando em cima dessa frase: penso, logo existo. Ele fala que a razão ela está sobreposta à realidade. Por que isso? Porque se nós pautarmos apenas no nosso contexto, na nossa realidade, nós vamos acabar nos levando basicamente por sentidos. E sentidos, eles podem sim ser enganosos, eles podem nos levar ao equívoco, podem nos levar à falha, e o conhecimento, ele não vai ser bem estruturado. Qual que é a ideia por trás desse racionalismo? O que eu busco com as ideias presentes no racionalismo? Eu quero me desvincular o máximo possível dessas falhas para que o meu conhecimento de fato ele seja um conhecimento verdadeiro, ele seja um conhecimento imutável. Para isso eu preciso lançar mão das ideias inatas. O que são essas ideias inatas? São aquelas ideias que nós temos que elas não são contestáveis, porque eu já passei por várias fases que me ajudam sim a comprovar todo o meu conhecimento, e eles trazem um respaldo àquilo que eu estou tentando repassar. E em cima dessa busca pelo conhecimento, por essa verdade imutável, o René ele fala que existem 3 tipos de verdades. A primeira verdade é a verdade que ele denomina adventícia. O que significa isso? É o conhecimento estruturado nos sentidos, nas experiências. A segunda verdade seria a verdade fictícia. O que são essas verdades fictícias? São conhecimentos estruturados nas memórias, nas emoções. Então, essas 2 verdades, elas não são incontestáveis. Muito pelo contrário, a qualquer tempo eu posso demonstrar falhas nesses 2 mecanismos. A terceira verdade é o que ele considera as verdades inatas. O que seriam essas verdades inatas? São as verdades eternas, as verdades incontestáveis, imutáveis. Mas, para que a gente possa alcançar essa verdade inata, nós temos que passar por 4 etapas. Primeiro, ele fala que eu não posso afirmar aquilo que eu não conheço, o que nos remete ao ceticismo. Porque se eu não conheço, eu vou afirmar o quê? Que segurança eu vou ter para falar em relação àquilo? Então, eu tenho que ter um conhecimento seguro para que eu, de fato, possa afirmar em relação àquela situação. Então, se eu não conheço, se eu não tenho certeza, eu não posso afirmar nada.
O segundo momento é o momento que ele fala que se a gente quiser conhecer de fato a situação, se a gente quiser conhecer a verdade absoluta por trás daquilo, eu preciso fragmentar aquela situação. Ou seja, eu tenho que dividi-la para que eu consiga analisar parte a parte, passo a passo daquela situação e eu consiga enxergar o todo. O que já nos leva ao terceiro momento, que é o momento da sistematização, que ela vai do simples ao composto. Então, nós temos que analisar esses dois momentos em conjunto. Então, eu fragmentei, então agora eu tenho que organizar isso. E como que eu vou organizar? Eu não fragmentei em partes? Então, eu vou organizar todas essas partes, que é o simples, para que eu consiga chegar ao composto, que é a minha situação concreta. Então, eu fragmento tudo para que eu consiga ter uma visão geral daquilo que eu preciso conhecer, daquilo que eu posteriormente venha a afirmar. Então, eu fragmento, depois eu sistematizo, organizo, indo do simples ao composto. Porque quando eu fragmento, eu consigo analisar cada parte. Eu consigo perceber cada parte que se eu estivesse analisando de maneira global, eu não conseguiria perceber algumas minúcias. Então, eu fragmentando, eu consigo ter uma análise muito mais precisa, muito mais delicada daquela situação. E o quarto momento é o momento da enumeração e da revisão. Para que é isso? Para que eu não omita nada. Então, eu fragmentei, organizei, agora eu tenho que dar uma revisada em tudo aquilo que eu fiz e enumerar qual foi o passo a passo que eu fiz, como que foi essa minha fragmentação para que eu chegasse ao conhecimento. Feito isso, aí sim eu posso retomar o primeiro momento, porque agora eu já conheço, porque eu fiz todo um processo, eu fragmentei, eu sistematizei, depois eu enumerei e revisei, para que eu não deixasse passar nada despercebido e não houvesse nenhum tipo de omissão, nenhum tipo de falha. Quando eu faço isso, aí eu posso retomar o primeiro passo e aí sim eu consigo afirmar, porque eu conheço. Aí eu não vou ter mais dúvida. Essa é o pensamento racionalista na visão do Descartes. Depois desse momento, nós temos sequência no pensamento do Descartes e quem traz para nós é o Leibniz. Ele fala da questão da lógica. Então, ele vem sucedendo Descartes nessa busca pelo conhecimento. E ele fala que eu vou ter dentro desse conhecimento uma verdade de razão e uma verdade de fato. O que é essa verdade de razão? Aquilo que não pode deixar de ser, não pode adquirir uma outra forma. Então, algo sempre será daquela mesma maneira, independente da circunstância. Se nós pegarmos para ilustrar triângulos, independente do tipo que seja um triângulo retângulo, seja um triângulo isósceles, enfim, não importa, ele sempre terá três lados, sempre será um triângulo. Então, um triângulo nunca deixará de ser um triângulo, apesar da forma que ele apresente, apesar dos ângulos que o componham. Sempre será um triângulo, sempre terá três lados. Então, aquilo que nunca deixará de ser, nunca assumirá uma outra forma. É diferente da verdade de fato. O que é essa verdade de fato? Eu tenho algo, uma situação específica, que ela se apresenta de uma determinada maneira, mas ela pode se alterar. Exemplo. Rosas. Eu tenho aquele tipo, aquela espécie rosa. Mas essa rosa ela se apresenta numa determinada coloração, que numa situação específica ela pode ser em outra. Então eu posso ter uma rosa branca, uma rosa amarela, uma rosa vermelha, que não irá descaracterizá-la. Ela pode passar por essa mutação, na verdade, de fato, sem deixar de ser aquilo que ela é. É diferente do triângulo, do exemplo da verdade de razão. Aquilo que nunca poderá deixar de ser. Então, o triângulo vai ser sempre um triângulo, com sempre três lados, independente dos ângulos que apresentem, diferente das rosas,
que podem apresentar essa variação de coloração sem deixar de ser aquilo que elas são. Bom, espero que vocês tenham gostado, mais ainda espero que vocês tenham compreendido. Gostando, deixem o gostei, se inscrevam e compartilhem, ok?